gravar uma mensagem a respeito da data que a gente está comemorando agora, esse final de semana, que é a Páscoa. E a gente passa bastante tempo comemorando datas que a gente não sabe direito o que é. A gente não sabe de onde é que veio, não sabe qual é o propósito, não sabe a história. A gente só sabe no início que é feriado, quando criança, que a gente não vai para a escola, e depois quando adulto, que é feriado de novo, que a gente não vai trabalhar, ou que vai trabalhar e ganha dobrado. Agora, o porquê desse feriado normalmente passa batido. Só que esse feriado, o feriado da Páscoa, hoje um feriado cristão, ele começa como uma data de comemoração judaica, né? Que o próprio Cristo comemorou. Cristo é de origem judaica, ele é judeu. E isso começou na libertação do povo de Israel, do povo hebreu, do Egito, né? Que eles, toda aquela região passou por um período de fome e eles tiveram que se deslocar para o Egito. Não sei se vocês já ouviram falar da história de José, do Egito. Ele é um hebreu que foi para o Egito e lá se tornou governador. Deus deu a ele uma revelação de um sonho do faraó e graças a isso ele ganhou de faraó a posição de governador e foi administrando o estoque de alimento. E quando toda a região sofreu com a escassez de alimento, só o Egito tinha comida. Então o povo hebreu foi um dos povos que teve que migrar para o Egito para não morrer, para não passar de fome, para não morrer e a fome acabar com todo mundo. Então eles ficaram lá. O problema é que eles foram ficando e começaram a pagar pela comida por serviço. E isso virou escravidão. Eles trabalhavam para poder comer. E assim foram gerações e gerações durante séculos. E chegou um ponto que Deus, através de Moisés, salvou o povo. Então o povo judeu passou a comemorar essa noite, esse momento em que eles foram salvos do Egito, em que eles deixaram de ser escravos. Na noite, foi a noite da última praga, a noite da morte dos primogênitos. Essa noite o povo hebreu recebeu de Deus a ordem de sinalizarem ao anjo da morte que ia passar, matando todos os primogênitos, que marcassem suas casas com o sangue de cordeiro. Assim fizeram e a morte passou por cima dessas casas. E aí veio o nome Páscoa, que é passar por cima. Então nessa noite eles foram salvos, foram poupados da praga divina, e essa praga divina causou uma comoção muito grande, porque o filho do faraó morreu. Enquanto estava todo mundo assustado com isso tudo, eles fugiram. Então eles foram para o deserto, conseguiram escapar, e a partir daí comemoravam uma semana de festa, comemorando essa Páscoa, esse evento da libertação do povo hebreu. Só fazendo um parêntese, quando eu falo povo hebreu e judeu, é porque a história desse povo começa com Abraão. Abraão é o que foi o patriarca do povo judeu. Dele surgiu o nome hebreu. Então todos os descendentes de Abraão é o povo hebreu, por assim dizer. E desse povo hebreu veio o patriarca das tribos que passaram a existir, que é Israel, né? Tem toda uma história até Israel ganhar esse nome, fica por um outro momento. Então o povo hoje judeu é descendente de Abraão, descendente do povo hebreu. Então vem Abraão, vem o povo hebreu e hoje é chamado de povo judeu. Então eles comemoram isso até hoje, eles comemoram a Páscoa. O que aconteceu é que na semana da Páscoa acontece o maior evento cristão,
o maior acontecimento cristão, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Nesse período, Cristo volta para Jerusalém para comemorar essa semana, porque todo judeu comemora, e nessa semana acontece a morte dele, numa sexta-feira. Ele chega num domingo na cidade, sendo ovacionado, sendo recebido pelo povo, e na sexta-feira o próprio povo clama pela crucificação dele, e ele é crucificado. Acontece toda a história que a gente conhece, e no domingo ele ressuscita. A partir daí, os cristãos que assim passaram a existir, né, os adoradores de Cristo, os seguidores de Cristo, tomaram essa data da Páscoa, esse evento que aconteceu na Páscoa, como um grande evento especial. Então, acabou se criando um feriado, uma data comemorativa cristã em cima de uma festa judaica. Então, a Páscoa sempre existiu para o feriado, para a comemoração judaica. Em cima dela, nós comemoramos, nós relembramos a morte e a ressurreição de Cristo. No domingo, a ressurreição. E a criação e a organização da religião cristã, que aconteceu a partir da Igreja Católica, que vai surgir um pouco mais na frente, depois desses eventos, acabou oficializando esse feriado, essa data comemorativa, e criando símbolos, que só são símbolos, criando a carne branca, o peixe, né, que remete àquele evento do milagre de Cristo na multiplicação dos peixes. O peixe acabou virando um símbolo da cristandade em si, porque aponta para Cristo. Então o peixe virou um símbolo que relembra Cristo, aponta para Cristo. E o ovo como um nascimento, como a gestação, como um renascimento, que foi o que aconteceu com ele no domingo. Então, tanto o peixe quanto o ovo de Páscoa são símbolos que apontam para o grande acontecimento, que é o renascimento de Cristo, quando ele volta dos mortos, né? Que tem um símbolo um pouco maior, tem um significado maior, tem um significado muito maior que os símbolos. Porque nesse evento da ressurreição é o evento que inicia a grande libertação da humanidade. Porque com Adão, os homens ganharam o grande castigo, que é a morte. Adão não foi criado para morrer. Adão e Eva foram criados para vida com Deus. Quando surge o pecado através deles, através de Adão, que era o grande responsável, a Eva foi enganada pela serpente, e a mesma história que enganou a Eva, enganou Adão do mesmo jeito, através da boca de Eva. A serpente enganou a Eva, e a história que a serpente contou para Eva enganou Adão, dando eles a oportunidade, segundo a serpente, de serem iguais a Deus, de experimentar o fruto do bem e do mal, e assim começou o afastamento do homem com Deus. E esse grande afastamento criou a morte. Então, a partir dali, todo ser humano foi condenado à morte. Antes disso não existia. E quando chegou Cristo, que ressuscitou, ele criou a oportunidade de todo ser humano, pela fé em Cristo Jesus, ressuscitar, que é essa grande promessa, essa grande promessa do Evangelho. Caminhar com Cristo, viver como Cristo, até morrer, para chegar à volta de Cristo, para chegar no grande dia, sermos ressuscitados e assim viver como era o projeto original, viver com Cristo para toda a eternidade. E isso só é possível porque o próprio Cristo morreu e ressuscitou. Ele morreu como homem, ele nasceu como homem, morreu como homem e recebeu um novo corpo,
que a palavra chama de corpo glorificado. E isso ele fez na Páscoa. E por ele ter feito isso, eu, você e todo ser humano que crê em Deus, que vive como Cristo viveu, que segue seu caminho, abençoa aqueles que são sedentos pela bênção, vão receber essa mesma bênção que Deus recebeu. Um novo corpo, um corpo livre de pecado, um corpo santificado para viver o reino de Cristo por toda a eternidade. É esse o significado da Páscoa, é isso que nos faz lembrar a Páscoa. Esse evento, esse dia, essa data, é verdade, não é a igreja que inventou, é para vender ovo de Páscoa, não interessa. Nessa data, querendo ou não, nós lembramos desse fato, que é finalmente a assinatura, o certificado de salvação da humanidade de novo. Por um homem, por Adão, todos foram condenados à morte, e por um homem, Jesus Cristo, todos receberam a oportunidade da vida e vida eterna, nos livrar da morte. Foi o que Cristo fez, e é isso que a gente lembra, no final das contas, todo ano, no período da Páscoa. Nossa liberdade em Cristo Jesus. É isso que significa. Agora, Deus trabalha da forma que Ele trabalha e é perfeito, utilizando qualquer coisa. Por mais que o homem tente utilizar de maneira torta, tente tirar algum proveito, no fundo, Deus está trabalhando, Deus está passando a sua mensagem, e glória a Ele por isso. Estamos aqui todo ano relembrando que sim, somos salvos através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor.